essa simplicidade do rito com a vigência da Lei 11.719 de 2008, o procedimento da Lei de Drogas foi alcançado pela regra do artigo 394, parágrafo 4º, que determina a aplicação irrestrita a todos os procedimentos de primeiro grau dos artigos 395 a 397 do Código de Processo Penal. Com isso, fez-se necessária a adaptação do rito de apuração dos crimes relacionados a drogas ao novo regulamento, contemplando-se em suas faces a normatizações estabelecidas pelos referidos dispositivos do Código de Processo Penal. Em decorrência, na atualidade, deve-se observar a seguinte sequência de atos. Letra A. Denúncia. Artigo 54. Oferecimento no prazo de 10 dias, se não for o caso de arquivamento ou de requisição de diligências, a contar do recebimento do inquérito policial, de relatório de comissão parlamentar de inquérito ou de peças de informação pelo Ministério Público. Trata-se de prazo único, não importando se o indiciado está preso ou solto, se tal prazo foi ultrapassado injustificadamente e se for o caso de indiciado preso. Configurar-se-á, em tese, constrangimento legal possibilitando a sua liberação, sendo hipótese de indiciado solto, nenhuma consequência processual advirá do excesso de prazo, conquanto, se injustificado, possa responder agente do parquet disciplinarmente. 5. Parquet Ministério Público. 5 é o número máximo de testemunhas a serem arroladas na denúncia, nos termos do artigo 54, inciso 3 da Lei de Drogas, 11.353 de 2006. Letra B. Notificação do acusado para a defesa preliminar. Artigo 55. Conclusa a denúncia ao magistrado e não sendo o caso de rejeição liminar, ou seja, o magistrado, o juiz, recebeu a denúncia pelo MP, este providenciará o magistrado providenciará a notificação do acusado para oferecer resposta, tratada como defesa prévia no artigo 55 caput e como defesa preliminar no parágrafo 1º do mesmo artigo 55, pelo prazo de 10 dias, oportunidade em que poderá arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa que julgar pertinentes, acostar documentos, especificar provas e arrolar até 5 testemunhas. No mesmo prazo dessa defesa, poderá o acusado opor exceções, exceção de incompetência do juízo, de dispendência, de coisa julgada, de ilegitimidade e de suspensão do juiz, mesmo prazo, as quais serão processadas em apartado, nos termos do artigo 95 a 113 do CPP, Código de Processo Penal, e artigo 55, parágrafo 2º da Lei de Drogas, e não importarão em suspensão do processo, salvo quando tratando-se de exceção de suspeição. A parte contrária reconhecer a relevância dos argumentos do excipiente, conforme reza o artigo 102 do Código de Processo Penal. E se o acusado, conquanto regularmente notificado, não apresentar resposta à notificação no prazo? Bom, nessa hipótese, deverá o magistrado nomear defensor para oferecê-la, tendo este o prazo de 10 dias para tanto. Está no artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Drogas. Letra C. Decisão do juiz de recebimento ou rejeição da inicial. Artigo 55, parágrafos 4 e 5º. Bom, apresentada a defesa prévia, o juiz, em 5 dias, deverá decidir se rejeita a denúncia, caso entenda ocorrentes quaisquer das situações arroladas no artigo 395 do CPP ou se a recebe. Bom, ele rejeita se tiver dentro do artigo 395 do CPP, ou recebe, se não tiver. Se entender necessário previamente a essa decisão, poderá, no prazo de 10 dias, determinar a apresentação do preso, melhor dizendo, bem como a realização de diligências, exames e perícias. A decisão de rejeição da denúncia deverá ser fundamentada explicitando o juiz os motivos pelos quais assim entendeu a decisão de rejeitar a denúncia. Questiona-se, todavia, se também o recebimento da inicial também deve ser motivado, né?
o Ministério Público apresenta, o juiz vai rejeitar ou não. A rejeição, ela é motivada. O questionamento é se o recebimento não é da inicial. Muitos entendem que sim, argumentando que se o rito contempla uma fase preliminar de defesa, não haveria sentido facultar ao juiz o recebimento da inicial sem refutar os argumentos expostos pelo defensor do acusado. Todavia, a maioria entende que não há necessidade, mesmo porque o recebimento da denúncia possui conteúdo decisório, mitigado, dispensando-se fundamentação a respeito, fundamentação do juiz em receber, em receber a inicial. De acordo com o artigo 56, parágrafo 1º, tratando-se o réu de servidor público e sendo acusado de tráfico ilícito de entorpecentes, poderá o magistrado determinar, sempre fundamentadamente, seu afastamento do local de trabalho em que exerce a atividade de interesse público. Letra D. Citação do acusado e designação de dia e hora para a audiência. Está lá no artigo 56 da Lei de Drogas, o procedimento. O artigo 56 da Lei 11.353, de 2006, que recebida inicial, o juiz aceitou, não rejeitou, ele recebeu. Designará o juiz data para audiência de interrogatório, instrução, debate e julgamento, determinando também a citação do réu e a notificação do MP, Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais necessários. Na verdade, neste momento é que surge a dificuldade em se harmonizar a disciplina procedimental da Lei de Drogas com o que dispõe o artigo 394, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. O impasse decorre, sobretudo, do fato de que a Lei de Drogas, no artigo 55, parágrafo 1º, está falando sobre procedimento, contempla, como vimos, letra B, reto mencionado, a apresentação pelo denunciado de uma defesa prévia em momento anterior ao recebimento da peça vestibular, ao passo que os artigos 396 e 396-A do CPP, Código de Processo Penal, prevêem o oferecimento de resposta à acusação pelo réu posteriormente a essa fase. Ocorre, porém, que o artigo 55, parágrafo 1º da Lei de Drogas e o artigo 396 do Código de Processo Penal possuem regras praticamente idênticas. Vamos a eles. Artigo 55, parágrafo 1º da Lei de Drogas, 11.343. Bom, na resposta consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e até o número de 5 testemunhas a rolar. Artigo 396-A do Código de Processo Penal. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Diante disso, indaga-se a necessidade de se assegurar ao acusado, no rito em exame, ambos os momentos de defesa, já que o teor das arguições nas duas hipóteses é praticamente idêntico. Existem duas orientações aqui. Bom, coexistem os dois momentos de defesa, segundo esse entendimento. Logo após o recebimento da exordial, da inicial, deverá o juiz determinar a citação do acusado para a resposta a que alude o artigo 396 do CPP. Oportunidade em que poderá o advogado insistir nos argumentos já utilizados na defesa prévia apresentada antes do recebimento da denúncia, com base no artigo 55, parágrafo 1º e da Lei de Drogas, ou invocar novas teses. Depois, será facultado ao magistrado absolver sumariamente o réu, se entender ocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, deverá aprazar a audiência de instrução e julgamento na forma prevista no artigo 56 e seguinte da Lei de Drogas. Se ele não absolver sumariamente o réu, com os requisitos do artigo 397, deverá já aprazar a audiência de instrução e julgamento. Bom, não se aplica ao rito de drogas, da Lei de Drogas, o momento de resposta previsto no artigo 396 do CPP.
Leva-se em consideração, neste caso, que, dada a identidade entre o que dispõe o artigo 55, parágrafo 1º da Lei de Drogas e o artigo 396-A do CPP, Código de Processo Penal, não só por uma questão de economia processual, como também pela aplicação do princípio da especialidade, prevalência do rito especial, Lei de Drogas. Apenas a defesa prevista no primeiro deles será facultada, restando prejudicada a manifestação rotulada no segundo. Trilhando-se essa linha de pensamento, logo após o recebimento da denúncia, verificará o magistrado, o juiz, a possibilidade de absolver sumariamente o acusado com base no artigo 397 do CPP. Não o fazendo, procederá a citação para audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamentos, referida no artigo 56 e seguintes da Lei de Drogas, Lei Especial 11.343. Divergências à parte, a verdade é que, na rotina forense, no dia a dia, praxe, a segunda orientação tem sido observada pela maioria dos juízes, entendendo-se que não há qualquer nulidade no procedimento de facultar ao acusado apenas a defesa do artigo 55, parágrafo 1º da Lei 11.353 de 2006, que é a Lei de Drogas, e não lhe oportunizar a manifestação escrita prevista no artigo 396-A do Código de Processo Penal, já que ambas têm conteúdo praticamente idêntico, sendo desnecessária a apresentação das duas. E se a despeito dessa orientação deixar o juiz de notificar o acusado para a defesa do artigo 55, parágrafo 1º da lei específica, 11.343, facultando, em vez disso, apenas a defesa do artigo 396-A do CPP, o que faz? Bom, nem por isso haverá nulidade absoluta do processo criminal. Pelo contrário, a nulidade que se estabelece nesse caso é apenas relativa, o que exige a arguição em tempo oportuno e, sobretudo, a demonstração quanto à ocorrência de prejuízo. Considera-se, enfim, que, apesar de a Lei 11.353 de 2006 estabelecer o rito processual próprio, prevendo a notificação do acusado para oferecer defesa prévia escrita após o oferecimento e antes do recebimento da denúncia, a inversão dessa ordem não acarreta necessariamente presunção de prejuízo à defesa, pois, como sobredito, a resposta à acusação prevista no artigo 396 do CPP em tudo se assemelha à defesa preliminar prevista no artigo 55 da Lei de Drogas. Letra E. Audiência de interrogatório, instrução, debate e julgamento. Esse procedimento está no artigo 57 da Lei de Drogas. Essa audiência de interrogatório deverá ser aprazada, prazo dentro de, no máximo, 30 dias após o recebimento da denúncia, salvo se determinada perícia para atestar dependência de drogas, caso em que o prazo é dilatado, aumentado para 90 dias. Bom, na data aprazada, procederá o juiz ao interrogatório do acusado e depois à oitiva de todas as testemunhas arroladas. Ao final, realizam-se os debates orais, concedendo-se a palavra sucessivamente ao MP, Ministério Público, e ao defensor para sustentação oral, possuindo cada qual o prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 a critério do juiz. Entretanto, há um problema aqui. Como vimos nos tópicos anteriores, as alterações introduzidas pela Lei 11.709 de 2008 no Código de Processo Penal deslocaram no procedimento comum ordinário, no procedimento do júri e no procedimento comum sumário o interrogatório para o momento posterior à produção da prova oral em audiência, artigo 400, 411, 531 do CPP, respectivamente. Circunstância esta bastante favorável ao acusado, já que, em regra, os depoimentos das testemunhas são prestados diante do réu e, não bastante, tem ele, antes de iniciar o seu interrogatório, direito de entrevista reservada com o seu defensor. Está no artigo 185, parágrafo 5º do CPP. Bom, prerrogativas estas que permitem
ao prestar sua versão dos fatos, adequá-las ao relato, melhor dizendo, das testemunhas, contrapor estes relatos, justificar fatos narrados, etc. Ele tem um tempinho aí, né, para absorver e adaptar a sua explanação. Ocorre que, no procedimento da lei de drogas, o interrogatório está previsto para antes da produção do restante da prova oral, o que, em comparação com os demais ritos, vem em prejuízo do réu. Nesse contexto, alguns passaram a sustentar que, também na apuração dos crimes tipificados na Lei 11.353, Lei de Drogas, o interrogatório deve ser realizado após a prova testemunhal. Em suma, de acordo com essa linha de pensamento, aplica-se o procedimento dos artigos 55 e seguintes daquela lei de drogas, deslocando-se, porém, o interrogatório para o final da instrução. Não é esse o entendimento dominante, prevalecendo a orientação de que o interrogatório do acusado por crimes relacionados a drogas deve obedecer ao rito previsto na legislação especial, Lei de Drogas 11.353, sendo, portanto, realizado antes da oitiva das testemunhas de acusação, antes de ser ouvidas as testemunhas de acusação. Letra F. Sentença. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sentença imediatamente, podendo, porém, optar por determinar que lhe venham os autos conclusos para proferir sentença em momento posterior, em 10 dias. Concurso de crimes. Estabelece o artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Drogas, 11.353, que, abre aspas, o agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com crimes previstos no artigo 33 a 37 desta lei especial, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Ora, o artigo 28 da Lei de Drogas tipifica o agir de quem possui drogas para consumo pessoal, enquanto o artigo 33 a 37 contempla as diversas condutas relacionadas ao tráfico. Com a regra do citado artigo 48, parágrafo 1º, o legislador objetivou, primeiro, determinar para o consumidor de drogas, artigo 28 da Lei de Drogas, 11.343, a aplicação do procedimento preliminar inerente às infrações de menor potencial ofensivo e, se inexitosa ou inviabilizada a proposta de transação penal pelo MP, Ministério Público, a utilização do procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099 de 95 para a respectiva apuração. Note-se que o usuário não estará jamais sujeito à prisão. Artigo 48, parágrafo 2º da Lei de Drogas, 11.353, nem mesmo em flagrante. Logo, se flagrado na prática das condutas do artigo 28 da Lei de Drogas, deverá ele ser levado pela autoridade policial ao juizado especial criminal, se disponível no momento, ou assumir o compromisso de comparecer naquele juízo quando for chamado, né? Recusando-se a assumir tal compromisso, nada poderá ser feito pela autoridade policial, a não ser liberá-lo, mesmo assim, pois diante da vedação à prisão, resta inaplicável o artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, que, a contrário senso, autoriza a lavratura de auto de prisão em flagrante nesse caso. Número 2. Proibir o usuário traficante, aquele a quem se impute o artigo 28 em concurso com os artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, 11.343, de 2006. Bom, de usufruir dos benefícios despenalizadores da Lei 9.099, de 95, como bem exemplifica Luiz Flávio Gomes, nosso jurista. Imagine-se que o indivíduo tenha cedido sua casa para traficantes e, além disso, tenha sido surpreendido em posse de drogas para consumo pessoal. Pela exegese, pela interpretação do artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Drogas, deverá ele ser processado de acordo com o rito previsto no artigo 55 da Lei de Drogas e seguintes do mesmo diploma, Lei de Drogas, não podendo cogitar, por exemplo,
de proposta de transação penal, unicamente em relação ao crime do artigo 28. Nestes processos, perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observação, os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Em resumo, é possível dizer que, para o indivíduo que, além de usuário, dedique-se ao comércio de drogas, a infração do artigo 28 deixa de ser considerada como de menor potencial ofensivo, alterando-se, consequentemente, a competência instituída como regra para esse tipo de conduta, já que o processo deverá tramitar perante o juízo comum e não mais no juizado especial criminal. E se for hipótese de concurso entre as condutas do artigo 28 e a figura do artigo 33, parágrafo 3º da referida lei de drogas? Bom, conforme demonstrado, o artigo 48, parágrafo 1º, é expresso em excluir a aplicação do procedimento da Lei de 9.099 de 95, dos juizados especiais, quando houver concurso entre o artigo 28 e os tipos penais dos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, mesmo sendo o primeiro, isoladamente, uma infração de menor potencial ofensivo. Ocorre que, porém, que o artigo 33, parágrafo 3º do mesmo diploma, Lei de Drogas, incriminando a entrega eventual e gratuita de drogas, constitui-se também infração de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima combinada é inferior a 2 anos. Nesta hipótese, tem-se entendido que o concurso entre os dois tipos penais, artigo 28 e artigo 33, parágrafo 3º, não afasta a competência dos juizados especiais criminais, ao contrário do que sugere a literalidade do precitado artigo 48, parágrafo 1º. E se ocorrer concurso entre crime de tráfico de drogas e crime sujeito ao procedimento comum ordinário? Bom, o rito a ser seguido deverá ser o ordinário, pois, sendo mais amplo do que o previsto na lei de drogas, permite ao réu maior oportunidade de defesa. Esses foram os artigos importantes da lei de drogas.